7 de novembro de 2025, 17h30. Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. O céu escurece de forma anormal. Em poucos minutos, um dos tornados mais devastadores da história do Brasil está prestes a destruir 90% de uma cidade inteira. Ventos de 330 km/h, 7 mortes, mais de 800 feridos. Praticamente nenhuma construção fica de pé. Mas no meio dessa catástrofe sem precedentes, uma casa de madeira permanece intacta e dentro dela, um casal que viveu o impossível. Rio Bonito do Iguaçu é uma cidade pacata de 14 mil habitantes no interior do Paraná, a 400 quilômetros de Curitiba. Conhecida por suas belezas naturais, o cânion do Rio Iguaçu e a vida tranquila típica do interior. Naquele 7 de novembro, era apenas mais um dia comum. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Eu tinha ido tomar banho, né? E daí eu tava tomando banho e começou a trovada, trovadão, né? E quando eu peguei também, eu liguei ao chuveiro e me ensaboei, daí desliguei. Quando eu desliguei, enxaguei, ponhei o shampoo, creme no cabelo pra lavar, me lavei. Mas só deu tempo de eu me lavar e eu me lei na toalha que eu vi, a coisa caiu, olha, a caixa d'água e os tijolos moeu tudo. E daí eu saí, ele tava, disse assim, menina do céu, quase morri também, fui sair pra fora aqui, tá tudo, a área tá caindo tudo aqui, despencou tudo. Não, hora antes de acontecer, eu tava aqui fora, aliás. Ele tava limpando tudo aqui, tava bonito, carpinho. Daí quando eu vi, já tava vindo dando as garoas. Aí quando eu falei, ela estava no banheiro, eu corri. Falei, de repente já começou a tornação assim, ó, e levantar a cobertura, vinha assim. E daí quando eu tentei se jogar pra querer para fora, já quando a porta veio de porta, depois jogou de volta aqui, de volta pra ali, eu levei essa daqui, ó. Você machucou? Daí sim. Aí eu não pude mais sair de lá dentro. Fiquei eu e ela dentro do banheiro, lá, trancada lá. Não, eu saí do banheiro. Já tinha saído. Eu saí, daí tava aquele redemoinho assim, quando eu saí no canto do balcão do armário, era que tá ali, na porta do quarto, pra mim ir pro quarto, colocar roupa, e eu não achava pro escuro, mas eu fui em cima da Bíblia que tava ali, eu só levantei pra cima a Bíblia e falei com Deus, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou de nós, você está cuidando da puzóia. Fiquemos, vamos dormindo, dormimos, deitamos na cama, dormimos 3 horas até amanhecer. Como é que foi quando vocês acordaram de noite, você viu que a cidade inteira tinha sido destruída? Não, mano, eu já tava acordada. Não, eu vi o telhado daqui, as mulheres gritando, gente correndo pra cima, pra baixo. Aqui tava cheio, daí aquilo, o povo, uns gritavam desesperados, né, entendeu? E pra baixo tinha de pato mas grande, corredor de vidro, laranjeira, tudo aqui pra clarear, mas nós tudo aqui tava no escuro, tudo correndo. Ambulância e tudo. Mas nós aqui já tava... E nós tava olhando eles. Nós olhando lá dentro da casa, eles não enxergavam nós. Daí a polícia veio dali, pensou que nós saímos, que não podia sair depois, né? Aliás, vinha ali só... E daí lá trancou lá pra trás também, caiu o pé de manga, tudo. Só. Tá e daí, não, porque pensou que nós já estávamos mortos lá dentro, não. Na verdade, Deus que protegeu nós ali. E fiquemos ali por baixo ali, mas só que... Tudo não, a gente só tem que agradecer muito. Ele havia passado o dia arrumando o quintal. Tudo estava limpo, organizado. A rotina normal de uma sexta-feira qualquer no interior. Por volta das 17 horas, ela decidiu tomar banho. Uma decisão simples, cotidiana, que se tornaria parte de um relato extraordinário. Enquanto ela entrava no banheiro, o céu começava a mudar. Meteorologistas do CIMEPAR, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, observavam algo preocupante em seus radares. Uma supercélula estava se formando. Mas não era uma tempestade comum. Calor intenso combinado com alta umidade. Ventos em direções opostas em diferentes altitudes. Cisalhamento vertical extremo. Todas as condições perfeitas para um tornado. Ela não sabia, mas tinha apenas alguns minutos. Ligou o chuveiro, começou a se ensaboar. Shampoo, condicionador. Os gestos automáticos de um banho rotineiro.
Fora do banheiro, ele começava a perceber. As gotas de chuva ficavam mais intensas. O vento aumentava, mas ainda não havia dimensão do que estava por vir. 17h40. Em questão de segundos, o impossível acontece. Um funil desce das nuvens, toca o solo e começa a devorar tudo em seu caminho. Ventos entre 300 e 330 km por hora, quase a velocidade de um avião comercial, varrem Rio Bonito do Iguaçu. Casas de alvenaria são arrancadas das fundações. Postes de concreto são quebrados como palitos. Veículos são lançados pelos ares. Silos gigantescos de metal são arremessados como brinquedos. E naquela casa de madeira, ele percebe. Não é uma tempestade comum. O telhado começa a se levantar. A estrutura inteira treme. Ele tenta sair, correr para fora. A força do vento é tão intensa que a porta se fecha violentamente, jogando-o de volta para dentro. Ele se machuca. E ela? Ainda no banheiro, presos, separados, em uma casa de madeira, no meio de um tornado F3. Qualquer pessoa que entende de fenômenos meteorológicos sabe, não há como sobreviver a isso. Uma casa de madeira não resiste a ventos de 300 km/h. Mas então, acontece o impossível. No meio do caos absoluto, no escuro total, com o barulho ensurdecedor da destruição ao redor, ela sai do banheiro, tenta se orientar na escuridão, busca por roupas, por segurança, por algo que faça sentido naquele momento de terror. No escuro, sua mão encontra uma Bíblia. Ela a levanta e faz uma oração simples, direta. Meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos ao Deus que o que nós servimos, o Senhor, hoje está cuidando de nós. Uma oração simples, direta, no meio de um dos eventos meteorológicos mais destrutivos já registrados no Brasil. E então, o tornado passa. 30 a 40 segundos de destruição total. E então, silêncio. Eles estão vivos. A casa de madeira está de pé. E aqui vem a parte que parece impossível de acreditar. Depois de sobreviver a um tornado F3 em uma casa de madeira, eles dormiram. 3 horas. Enquanto lá fora, Rio Bonito do Iguaçu não existia mais. 90% da cidade destruída. 7 mortes confirmadas. Mais de 800 feridos. 1.060 desalojados. 10.000 pessoas afetadas, 77% da população. 300 postes destruídos. Hospital lotado com mais de 200 atendimentos. O governador do Paraná chamou de situação de guerra. O secretário de Saúde disse: difícil que alguma casa, até mesmo prédios comerciais, tenham ficado de pé. Casas de alvenaria foram pulverizadas. Estruturas de concreto destruídas. Silos de metal gigantescos arrancados do chão. A polícia, ao fazer as buscas, viu aquela casa no meio da devastação e presumiu o pior. Como alguém poderia ter sobrevivido ali? Ao redor, destruição total. Aquela casa de madeira, intacta. Até mesmo a caixa d'água caiu. Os tijolos do entorno foram moídos, mas a estrutura de madeira permaneceu. Um engenheiro estrutural diria que é impossível. Um meteorologista diria que não há explicação. Eles dizem: foi um milagre. Hoje, Rio Bonito do Iguaçu se reconstrói. O governo federal decretou estado de calamidade pública. Equipes da Força Nacional do SUS foram enviadas. Mais de 30 equipamentos de limpeza trabalham na cidade. A solidariedade vem de todo o Brasil. Mas no meio de toda essa tragédia, há histórias que desafiam a lógica. A ciência pode explicar a formação de um tornado, pode medir a velocidade dos ventos, pode calcular a força destrutiva, mas há coisas que os números não explicam. Como uma casa de madeira fica de pé quando estruturas de concreto caem? Como um casal sobrevive ileso quando 90% da cidade é destruída? Como, no meio do caos absoluto, uma mão encontra uma Bíblia no escuro? Alguns chamam de sorte.
Outros, de coincidência estatística. Eles chamam de milagre. E, sinceramente, depois de ouvir esse relato, é difícil discordar. Gratidão. No meio da perda de tudo, no meio da dor de uma cidade inteira. Gratidão pela vida. Este é o relato do casal que sobreviveu ao impossível. Uma história de fé, de coragem e de esperança no meio da destruição. Rio Bonito do Iguaçu se levantará novamente. E essa história será contada por gerações.